Saiu uma notícia no jornal A Razão que a Universidade Federal fará um estudo, uma pesquisa sobre os espaços públicos de Santa Maria. Isso me motivou a pensar naquele projeto de governo do prefeito Schirmer, dos parques, das áreas de lazer. O que a administração pública fez ou está fazendo com aquela idealização dos 15 parques municipais que desde 2011 vem sendo prometido e até agora nada. Nenhum dos parques, nenhum desses projetos foram entregues 100% à comunidade. As áreas, os espaços existem, esse é o primeiro passo. O problema de ter os espaços e não construir é o abandono, que fica a área e o mato é alto e o risco de moradores tem com assaltos e atos violentos. Os usuários de drogas também aproveitam para se juntar nesses locais. Então, senhor presidente, senhoras e senhores, ter a área e não executar a obra, o projeto, faz com que pessoas tomem posse e comecem a construir, morar, montar barracas, como já vimos na cidade. Se alguém tomar posse dessas áreas, o executivo terá mais um problema para resolver, que é retirar os moradores dessas áreas. Se os senhores recordam, em agosto de 2011, tínhamos 8 parques com os projetos prontos, mas somente 2 tinham prazo de conclusão de obra. O Jockey Club e o Vicente Palotti. Era para tudo estar pronto em 2012. Os senhores não se lembram que a meta do governo era de criar pelo menos 8 locais de entretenimento na zona urbana? Por que estamos cobrando, trazendo isso para este plenário? Porque foram investidos 5,5 milhões, sem contar o custo para a elaboração de projetos. E esse assunto se mostra importante na medida em que a violência tem aumentado, a drogadição tem aumentado, a desestrutura familiar tem aumentado. É uma cadeia de problemas sociais que nós precisamos prestar atenção. E esses locais de lazer, de integração, de convívio familiar, contribuem para a socialização dos cidadãos. O esporte, o lazer, a cultura sempre foram e sempre serão grandes alicerces para a sociedade. Quantos de nós já conhecemos alguém que saiu das ruas, das drogas, para praticar esporte? Quantos foram salvos do caminho da marginalidade por algum projeto social? Esses espaços de lazer são fundamentais para o entretenimento dos jovens. Criar quadra de esportes, ter um espaço cultural, um lugar para tomar um chimarrão com amigos, isso é fundamental, isso é muito importante. Se utilizarmos o Parque do Jockey Club como exemplo, teremos uma obra de 30% concluída. O projeto do prefeito, a promessa de campanha era a construção de um pórtico, playground, local para a realização de eventos, restaurantes, banheiros, áreas de lazer e recreação, estacionamento, pista de caminhada e uma série administrativa. O que foi construído? O pórtico, as quadras e o playground. Só que pelo abandono, os antigos vestiários dos surfistas servem para refúgio de sem-tetos, bandidos e usuários de drogas, além do mau cheiro de fezes e esgoto. Então, senhor presidente, as áreas são adquiridas, é investir dinheiro público, mas a obra não anda. Esse é o argumento por falta de recurso público. O executivo deveria ter pensado antes de comprar e gastar o recurso. E o outro parque que está inativo é o do Nonoai. Todo o planejamento não saiu do papel. Até hoje não se sabe como e quando isso vai acontecer. Havia-se convênio entre o executivo e a Cassis, mas na grande verdade a população ficou sabendo do investimento ali, aconteceu investimento naquele lugar e está fechado, está abandonado. Então, na verdade, mas foi feito um convênio anteriormente. O convênio foi feito, foi vendida uma ideia, e essa ideia não saiu do papel. Até hoje a população não tem uma resposta.
Mas acredito que nós devemos, presidente, questionar essa situação aqui nessa casa, voltar a questionar, porque foi vendida uma ideia para a população sobre este parque, e está ali. Anteriormente tinha lugar de caminhada, já foi colocado coqueiros ali, foi embelezado aquele lugar, e simplesmente hoje está tomado de mato aquele lugar, simplesmente a população não tem uma resposta. É assunto que nós precisamos questionar. O prefeito sempre falou que o problema de uma cidade passa pela gestão. E quando ele esteve aqui, no seu discurso, nessa casa, ele falou novamente da gestão. Na minha pouca experiência, penso que o executivo tem comprado diversas áreas, sem ter o recurso, e isso sim é falta de gestão. Não adianta nós ficarmos com os parques apenas no papel, no projeto, no sonho, e a população não ter lugar para o final de semana visitar, tomar um chimarrão, passear em família, e esses parques comprados estão abandonados, mato tomando conta, apenas lugar para animais, para delinquentes, para violência, apenas são um local que está sendo usado para chamar a atenção para a violência e pelas coisas negativas. Que bom que nós pudéssemos trazer neste momento aqui uma notícia boa, trazer uma notícia interessante e dizer que os parques estavam concluídos e que a nossa cidade sim teria um local para as famílias nos finais de semana estar junto, tomando seu chimarrão, passeando, compartilhando em família, e não estivessem apenas abrigos para marginais, para a drogadição, para a prostituição e para outras coisas que têm trazido tanta desgraça para a nossa cidade. Nós vimos aqui nessa tarde a questão da violência no nosso município, as dificuldades que nós estamos vivendo, a falta de efetivo da Brigada Militar, a violência na nossa cidade, em todos os cantos, e neste lugar dos parques aqui em Cordão Vargas, do nosso Projeto Clube, quanta violência tem acontecido ali, mortes tem acontecido naquele lugar. Quando chega um parque, chega um ar de lazer, onde a família pode estar junto, onde há outros investimentos. Hoje à tarde nós ouvimos aqui aquele jovem falando qual o retorno, qual a resposta que nós temos, qual a alternativa que o jovem tem, qual a alternativa que a família tem, qual a alternativa que as pessoas têm. No momento que nós temos um parque, nós temos áreas esportivas, com certeza nós vamos tirar das ruas da nossa cidade muitos jovens que estão hoje entregues para a violência, que estão sendo aliciados pelo crime, que estão sendo aliciados pelas drogas. Automaticamente, quando chega o esporte, investimento no lazer, investimento na família, nós temos uma sociedade melhor. Eu creio sim numa cidade melhor, nós cremos que as coisas podem acontecer, que Santa Maria pode ser melhor, e nós temos o entendimento disso sim, que estamos trabalhando todos nós para este fim, mas nós não podemos pensar que as coisas estão legais do que elas estão. Nós precisamos sair, tirar esses parques dos projetos, tirar os papéis e fazer novamente ele voltar a uma atuação e ser entregue a uma população. Não podemos deixar à mercê as coisas ficarem dessa forma. E nós devemos questionar, e vamos questionar como oposição, vamos questionar como bancada do PSDB, vamos questionar porque precisamos de uma resposta. Se foi vendida uma ideia, foi vendida um projeto, foi vendido um sonho para a cidade, ele não pode apenas ficar somente em campanhas eleitorais, ele tem que sair do papel e tem que voltar a ser entregue para a comunidade, porque isso é o que nós sonhamos, é isso que nós queremos. Precisamos sim de uma cidade melhor, e uma cidade que nós temos, uma cidade jovem, uma cidade de muitos adolescentes que precisam de um local assim para estar em um final de semana em família e desfrutando do esporte, do lazer e o convívio da família. Muito obrigado e agradeço mais uma vez ao Daniel Diniz, nosso vereador, líder da oposição, pelo espaço e podemos discursar esse tema que nos preocupa e que nos chama a atenção, que precisamos voltar, olhar com os olhos muito interessantes, presidente, para os parques da cidade. Eles têm efetivamente que ser entregues para a comunidade, para a população desfrutar e assim viver em família e ter os seus finais de semana melhores. Muito obrigado.